Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o canal Os Escafandristas e estamos aqui para falar sobre assuntos gerais. Pode ser de cultura pop, pode ser de cultura nerd, pode ser sobre esporte, tudo que está em volta e em voga e tudo mais, para a gente colocar nossas opiniões aqui sobre alguns determinados assuntos. E antes de a gente começar mais esse vídeo, vamos pedir a inscrição, né? Pedir a inscrição, que é importante, deixar o seu like no canal, sua curtida, o seu comentário. Pode comentar qualquer coisa, pode comentar o que você quiser, que é importante deixar o seu comentário. Se puder compartilhar também, vai ser de grande ajuda para esse pequeno canal aqui que está começando a se desenvolver e tudo mais. Então a gente vai falar aqui sobre o assunto da semana, né? Tivemos episódio novo de House of Dragon? Tivemos. Tivemos final de Eurocopa e Copa América? Tivemos. Mas também a gente teve isso daqui. Quem diria, né? E é engraçado que a gente vai tocar nesse assunto mais tarde. Mas é engraçado de como esse fato, como esse acontecimento, como esse atentado atingiu a cultura pop também. Então, vamos falar sobre o atentado de Donald Trump. Se eu não me engano, se eu estiver errado, podem colocar nos comentários. Já teve suspeita de atentado. O Donald Trump já teve suspeita de atentado, assim, se eu não me engano, em 2016. Na corrida presidencial e tudo mais, lá em 2016. E a gente tem esse vídeo do atentado de 2000, o suposto, né? Existia um suposto atentado. Voltou a estar em voga recentemente por causa do atentado propriamente dito que teve aqui. Bom, é comum, principalmente no Twitter, né? Essa rede, o Nuets, mas vamos chamar aqui de Twitter, que é realmente seu nome. Que é comum a gente que está familiarizado com filmes hollywoodianos, filmes em geral, sobre essas coisas. Estados Unidos ama fazer as suas tragédias se tornarem filmes melancólicos e de corridas ao Oscar, de trazer a dor do atirador, ou a dor da figura que está sendo atirada e tudo mais, aquela que está sofrendo. E essas tragédias norte-americanas, e quando é transmutada, quando é transferida do fato histórico para a questão do cinema, para a cinematografia, aí fica complicado porque vai entrar, querendo ou não, o olhar do diretor, algo mais fantasioso e não propriamente dito querer realmente narrar o que houve. Às vezes eu preciso fazer você se apegar com a figura que é difícil se apegar. E às vezes nem é questão de falar de vilão ou moço, mas de ambas as partes construir a sua narrativa, construir o seu ponto de interesse e tudo mais. E a gente sabe que existe 1001 filmes aí sobre isso. Recentemente até assisti um ótimo filme, eu gostei bastante, que é o Judas e o Messias Negro. Recomendo assistirem. E apesar de eles mostrarem lá alguns trechos da entrevista, algumas partes reais e tudo mais, algumas partes você entende que ali é um filme e uma visão, o que o diretor quer passar com o que está sendo passado ali. Excelente filme. Recomendo todos assistirem para entender legal como foi essa situação que realmente aconteceu ali. Mas vamos voltar à imagem aqui na tela que podemos ver, que é a foto do ano. Aqui não tenho o que dizer, pode vir as Olimpíadas, querendo ou não. Os Estados Unidos, ele é essa força. Os Estados Unidos, ele é essa força principalmente cultural. Ou seja, aonde o sol dos Estados Unidos tocar, a cultura vai ser disseminada. Ou seja, tudo que acontece nos Estados Unidos tem um peso maior, e ali é feita tudo isso. Então pode acontecer o que acontecer, pode nas Olimpíadas, como exemplo que teve, assim, esse fato vai estar na história, assim. Então essa é a imagem, porque não é imagem qualquer, é uma imagem de um atentado, de um tiro
que foi feito na direção do candidato a do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e a foto, né, gente? Essa foto é tudo que os americanos. Essa foto, acho que a explicação dessa foto é a seguinte: se fosse traduzir, traduza em palavras essa foto, a tradução dessa foto seria Estados Unidos da América. É assim, é a bandeira, é os agentes de óculos escuros, assim, tudo bonitinho. É a moça que querendo agarrar, vamos abaixar, vamos sair daqui. E claramente ali a gente. Aí dá pra conferir, né? Tem alguns vídeos que mostraram que os agentes falaram pro Donald Trump que o atirador já tinha sido abatido e tudo mais. Então ele levanta com os punhos cerrados aqui, o punho cerradinho, cerradinho. E vai, 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 vai. Lutem, né? Lutem então. E esse sangue no rosto. É simbólico, é tudo simbólico, desde tudo que tem na imagem ele se torna simbólico, ele se torna construído esse simbolismo. E aí entra o debate que vive o Twitter tanto dos dois lados, tanto da direita como da esquerda. Eu não gosto muito de utilizar para definições. Para mim, o sentido de falar direita e esquerda é mais sobre você se orientar em que lado político você está, e não quer dizer muito mais do que isso. Mas enfim, mas a gente sabe que aqui no Brasil e nos Estados Unidos existe esse debate muito ferrenho sobre esquerda e direita, então é a linguagem que se tem que ser utilizada. Então quando a gente observa aqui, a gente percebe que foi construída narrativas em cima, interpretações em cima do fato. Vamos lá. A esquerda, alguma parte da esquerda, uma minoria, pelo que eu não observei muito bem, assim, não tive muito atento, começou o papo de ser uma fraude, de ter sido manipulado e tudo mais. A direita já vem com, não, isso daí foi ação da esquerda, que a CIA é da esquerda, que querem acabar com Donald Trump e tudo mais. Tudo isso entra num terreno conspiratório que não existe ainda nenhum tipo de embasamento. O que nós temos? O que nós temos são os fatos. E aí a gente tem que se apegar sempre aos fatos. E o fato é, houve um atirador, ele disparou, ele não acertou. Se ele tivesse acertado Donald Trump, provavelmente estaria morto. Ele raspou a orelha e foi abatido. Aí a gente vai colocar as conjecturas aqui de qual seria o semi-fato. Que seria, houve algumas testemunhas que viram o atirador subir no prédio, ou o atirador com um homem com rifle rastejar por esse prédio, e teria passado isso para a segurança, para a equipe ali que fazia a segurança e tudo mais do candidato à presidência dos Estados Unidos, que não é pouca coisa. A gente está falando de agentes secretos muito bem treinados. E esse tipo de acusação, porque querendo ou não, é uma acusação. Quando alguém chega e fala, eu avisei, eu passei 2-3 minutos dizendo que tinha um homem que foi avistado com um rifle, subindo num prédio e tudo mais, e ninguém fez nada. Até agora, algumas pessoas relataram isso. Pode ser verdade? Pode ser. A gente pode trabalhar com o sentido de isso ser verdade. Também a gente pode trabalhar com o sentido que isso daí pode ser mentira. Então, existe o fato em si, que ocorreu, houve o tiro, não dá pra negar o tiro. Tem uma foto, eu não sei de quem tirou, se foi do New York Times, o fotógrafo do New York Times, mas tem um tiro que dá pra ver o rastro da bala. Tipo, uma bela foto, por incrível. Dá pra ver o rastro da bala, se não me engano. Passando assim, coisa da bala. Houve o tiro. Esse é um fato. Houve um tiro, houve uma tentativa de assassinato. E aí, gente, a gente não tá falando da primeira tentativa ou do primeiro assassinato de candidatos ou presidentes de Estados Unidos. Aí tá falando do país altamente armamentista que sofre as consequências do armamentismo. Assim,
Assim, gente, as consequências de você armar até os dentes a sua população, de ser muito fácil você de você ter acesso a armas. E a gente tá falando de um país que o acesso é absurdo, e a gente sabe as consequências disso. Tanto em atentados, quanto serial killers, quanto é, vários tipos de incidentes que ocorrem em escolas e tudo mais. Então, em parques. E a gente vê isso acontecer, isso crescer em algumas regiões dos Estados Unidos, assim. Algumas, tipo, a gente considera o Rio de Janeiro perigoso. Existe até um meme, uma aura de meme, assim, de ai, como é o Rio de Janeiro, como é o Rio de Janeiro. E existem cidades dos Estados Unidos que são 2 vezes piores que o Rio de Janeiro. Então, a gente. A questão pública, de segurança pública dos Estados Unidos, se alguém tem acesso a conseguir dar um tiro numa pessoa que já foi presidente, que agora é candidato de novo, mas que já foi presidente, e a segurança é muito bem feita, tem que ser feito isso deve ser questionado. Isso não deve passar em branco. Tipo, o discurso maior sempre tem que ver ao ponto, se entre aspas, é fácil você conseguir assassinar um presidente dos Estados Unidos e você ter acesso a rifle e tudo mais, seja o Trump, o Kennedy ou qualquer outro que já sofreu atentado. Imagina a população, como fica a situação da população, de segurança pública da população. E a gente vê que isso não é uma questão de hoje. A gente fala sobre a opressão. Tem um caso George Floyd, a gente fala sobre a opressão negra que acontece nos Estados Unidos. Não apenas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. A população pobre e preta, como sofre aqui dentro dos estados, onde a polícia, em vez de fazer o seu trabalho, de fazer a segurança pública dos populares, é e ela é criada e ela é feita para isso, de ser apenas o braço armado que pode utilizar a força do Estado, que é para manter essa ordem através da violência. E a gente vê que existe um treinamento para isso. Tem um caso que acho que não ganhou não teve, óbvio, toda essa repercussão do caso do Donald Trump, que foi de um policial atirando com uma bala de borracha, mas deu um tiro na perna de um jogador de futebol. Olha o nível do preparo da nossa polícia. Quer dizer, olha o nível de preparo da nossa polícia. Aí alguns falam, nossa polícia é despreparada, né? Muito pelo contrário, a nossa polícia é preparada para fazer esse tipo de coisa. Ela é preparada para fazer exatamente isso, e a gente vê isso, quem acompanha futebol vê como a polícia, ela não sabe apaziguar. A nossa polícia, ela não é treinada, ela não sabe resolver problemas, a não ser resolver na violência, batendo. E aí você vai bater, você vai tomar de volta. E aí começa a briga generalizada. Tivemos Brasil e Argentina, onde os policiais era uma coisa pequenininha, era fácil de resolver, e os policiais chegaram metendo o cacetete. E aí virou uma briga. Tem até a imagem clássica do Emiliano Martinez, que é o goleiro da seleção argentina, tirando o cacetete do policial e indo pra cima do policial. Então a gente vê esse tipo de coisa e vê como a polícia, o problema de segurança público, a gente traz tantas coisas dos Estados Unidos que até nisso a gente copia bastante, né? O despreparo dos Estados Unidos em relação à segurança pública, que é um problema. O fator de arma é um problema. Isso não é debate. Isso não entra no nível de discussão. É problema. Atentados em escolas, parques, atentados contra na corrida presidencial. É problema. É um problema gigantesco que os Estados Unidos têm que resolver. E aqui no Brasil temos esse problema gigantesco que temos que resolver. E a gente não vai resolver com esses tipos de soluções que o Estado diz ter, que não funciona. Operação para subir morro na favela não funciona. Existe mais de 20 anos, 2 décadas, subindo morro. E só policial tá morrendo. Policial, aí morre morador de favela. Só tem gente morrendo. Solucionou? Acabou o tráfico? Não. Acabou a milícia?
Não. Tivemos a morte da Marielle. Recente. Que é agora que está sendo tendo os novas descobertas e tudo mais. Agora. Então, a milícia ainda domina, o tráfico ainda domina, as pessoas na favela ainda são reféns disso. Tem uma frase muito legal do Salvador da Rima, que ele fala: muito fácil você fazer apologia à facção e tudo mais, é muito fácil você odiar o policial, mas enquanto a favela viver, o favelado vai continuar morrendo. E é isso. O que a gente pode tirar de lição da imagem que aí vai servir para alimentar a extrema direita, de que, olha, estão tentando nos matar e vamos nos unir. E aí é uma propaganda grande, massiva para fazer isso. Mas o que a gente pode tirar de lição aqui, o que a gente pode pegar, tirar de bom, se for para citar a Bíblia aqui, né? O que a gente for tirar de bom, de proveito de tudo isso, é entendermos que a questão de segurança pública só se resolverá em soluções de mudanças estruturais. Não vai ser um programa, não vai ser uma operação que vai limpar o tráfico das favelas, que vai acabar com as favelas. É mudança estrutural. É algo estruturado que precisa se romper, desmoronar e ser refeito. Então a gente vê esses tipos de acontecimento escancara o quão vulnerável é a população. E a gente que é população, a gente que é proletário, a gente que faz o nosso serviço, que a gente sai, que a gente anda na rua, a gente percebe o quão vulnerável nós somos. Que a qualquer momento pode aparecer uma pessoa armada. O mínimo que ela pode fazer é roubar, pegar o celular, pegar a carteira, mas tu não sabe que a qualquer momento ela pode disparar e te matar. Ou simplesmente você está andando na rua, e aí quem é da região pop sabe como acontece, e a viatura vai lá e tudo mais. Quantas vezes a gente, cidade pequena e tudo mais, conhece pontos de boca e você vê a viatura no ponto de boca. Às vezes 3 horas da tarde, assim, tu vai, estranho, né? E a viatura sai de lá, rapidinho, sem ninguém, sabe? Então, é uma situação complicada. E esse tipo de situação que acontece com pessoas importantes não acontece, escancara o que acontece com pessoas insignificantes. Essas pessoas, elas têm segurança, essas pessoas, elas têm os seus agentes. A gente é insignificante. A gente morre e não importa. Porque o que importa, às vezes nem nossa força de trabalho importa. Nós somos totalmente substituíveis nisso. E se somos totalmente substituíveis, se eu não fizer o trabalho, outra pessoa vai fazer. Então, como nós somos importantes, se a gente morrer, tudo bem, né? Vai ter outras pessoas aí pra fazer, então sempre a segurança pública vai ser debatida dessa forma. Sempre vai ser. Se for mantida essa estrutura, sempre vai ser dessa forma. Então, não é com programa de operação, não é com propagandinha bonitinha de TV e tudo mais sobre consciência. É mudança estrutural. É destruir e construir de novo. Então, o vídeo foi sobre isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, comente. Se você discorda de alguma coisa de mim ou quer trazer um novo ponto, tudo mais, pode comentar, podemos bater esse papo, pode virar assunto para mais outros vídeos e tudo mais. Então compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que a cada semana estaremos aqui nos Escafandristas trazendo novos assuntos de conteúdos em geral. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre segurança pública, sobre o caso Trump, mas a gente pode estar falando também das séries que estão sendo lançadas e tudo mais. Então compartilhe, comente, curta. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.